Eu vario. Eu não uso sempre a farinha de trigo e não uso sempre a farinha sem glúten. Eu uso às vezes a farinha de arroz integral, que é sem glúten. Às vezes eu misturo farinha de arroz com farinha de trigo. Às vezes eu uso farinha de trigo. Às vezes eu uso farinha integral. Depende do dia, depende da massa, depende do cesto. Se o cesto não tá curado direito, ou seja, se eu não usei esse cesto direito, eu prefiro usar a farinha que não tem glúten, porque o glúten vai ter a tendência de grudar mais. Se a minha massa tá muito grudentinha, sabe? Se ela é muito hidratada e mais grudentinha, eu tendo a usar a farinha sem glúten, pelo menos misturada com a farinha de trigo. Mas normalmente, com o tempo, quando você vai fermentando o seu pão melhor, você vai adquirindo assim mais experiência antes da modelagem, pra você saber o ponto certo. Com o tempo, a massa vai tender a não grudar muito no cesto, justamente porque ela foi modelada no momento certo. E isso é com a experiência, fazendo muito pão. Então, o que eu recomendo para você, se você estiver começando, é ou usar uma farinha sem glúten para o seu cesto, ou colocar aquelas touquinhas de TNT, que a gente normalmente coloca no cabelo quando a gente vai cozinhar. Coloca uma touquinha dessa no seu cesto e coloca a farinha de trigo antes de colocar a massa de pão para fermentar. Aí não gruda de jeito nenhum.